Inauguramos hoje o podcast Entra na Onda, uma conversa ao sol que atravessa a rede com jovens em tempo de verão, com quem procuramos dialogar sobre temas da vida que vivemos e dos dias que nos preocupam, a partir do nosso e do olhar deles, unidos por aquilo que nos conduz e é a única fonte de salvação. Paramos em São Jorge, na Ilha Dragão, marcada pelas suas belas fajãs, que nos esmagam numa beleza que une o céu à terra, espreitando o mar. Os dois protagonistas desta primeira onda são Cláudia Alexandre e Albano Gomes, uma enfermeira que já foi bombeira voluntária e desenvolveu tarefas no âmbito da emergência médica e ainda gosta de música, e um professor de História, que tem participação partidária e gosta de desafios de cultura geral. O tema dos próximos 20 minutos é acolher, cuidar e integrar. Em comum, para além de muitas outras coisas que nós temos, não saberemos, mas têm pelo menos a mesma fé. Obrigada aos dois. É um lugar comum, mas podemos partir daqui. Ficaram numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hoje, a hospedaria é o mundo que vive em paz, que vive o progresso, o desenvolvimento, o mundo da abundância, onde existem tantos hotéis e alojamentos, mas pouca hospitalidade. Continuamos a não ter lugar para os que sofrem, para os que fogem da guerra ou pura e simplesmente procuram melhores condições. Mais uma vez, obrigada aos dois. Como acolhemos hoje e temos ainda lugar para os hóspedes, venham eles de onde vierem. Se calhar damos primazia à senhora. Cláudia. Eu acho que, boa tarde a todos. Eu acho que nós vivemos num mundo cheio de desafios atualmente. Acolher não é tão fácil. Temos cada vez menos gente disposta a acolher, e os poucos que temos nem sempre têm as ferramentas que precisam. Mas também já cheguei à conclusão que vivo numa terra pequena e que não é preciso muitos para fazer alguma coisa. E isso eu partilho com o Albano, nós fazemos parte dos dois da Pastoral Juvenil, somos poucos e tentamos fazer muito com aquele pouco que temos. Mas acolher, seja jovens, seja pessoas crescidas, sejam pessoas de fora, é difícil. É cada vez mais difícil acolher na nossa igreja e na nossa realidade hoje em dia. Mas penso que se consegue fazer ainda um pouquinho de bom trabalho. Albano é uma maneira jovem de acolher. Não digo que haja uma maneira jovem de acolher, eu acho que os jovens têm uma maneira própria de ser que pode transmitir novas formas, novas maneiras de integrar novos fiéis, novas pessoas dentro de cada comunidade. O desafio do acolhimento e da integração, os tempos correm, não só numa ilha pequena como a nossa, com pouca população, mas um pouco por todo o mundo, são complexos, são dinâmicos e complexos, sobretudo para uma religião, para qualquer religião, sobretudo nestes meios mais pequenos, onde existe uma dificuldade de trazer novas pessoas para a igreja, que existe dificuldades de aliciá-los para manter aquilo que dá dinâmica e dá vida às nossas paróquias, à nossa ilha. É um esforço cada vez mais contínuo, mais exigente, que exige de muitos poucos, aquilo que é realmente necessário, mas que é um esforço que é muito importante, que a juventude tem de abraçar. Aqueles poucos que existem e que estão disponíveis têm de continuar a fazê-lo. Eu passo a vida a queixar-me, estou cheio de coisas, tenho a comissão da igreja, tenho a pastoral, tenho o partido, tenho a escola. Mas no fundo, eu já fiz, alguém tem de fazer. Se não houver ninguém que o faça, desaparece. Não, eu acho que o objetivo nesta altura é manter aquilo que tem e trazer para cá, sendo certo que é difícil e que é complicado, nestes novos tempos, com as distrações que existem neste novo mundo, trazer novas pessoas.
mas é essencial e é urgente, senão temos um caminho muito difícil pela frente. E há estratégias para isso? Ahm, a ver, preciso encontrá-las, é preciso encontrá-las, é preciso trabalhá-las, é preciso trabalhá-las. Ainda há poucos dias no Secretariado Permanente da Pastoral de Ilha, a gente falava sobre as estratégias. A gente lá, os nossos três, mas o nosso ouvidor, a gente procurava arranjar novas formas, as redes sociais, pegar nas redes sociais e adaptá-las aos novos tempos, criar dinâmicas, com um conceito que eu tenho um problema de forma geral, em achar que se deve criar coisas para jovens, para não jovens, para adultos. Isso, apesar da minha juventude, corria muita dificuldade. Porque eu acho, sinceramente, não é por ter a palavra lá, jovem, ou que é feito para jovens, que vamos atrair jovens, ou que são feitos para jovens. Muitas vezes estas coisas, quando a gente diz que vai fazer para jovens, normalmente é feito por não jovens, por não jovens, e cheio de complexos, cheio de artimanhas, não jovens, que não aliciam nem jovens, nem adultos. E acho que isso é um problema. Também é um problema entrar na cabeça destes novos miúdos. São gerações diferentes. Eu tenho 25 anos, a minha distância, e depois, aos meus alunos, eu digo: epá, as nossas distâncias etárias já são assim tão grandes. O mundo não mudou assim tanto. Deixei a minha escola em 2017 e voltei há 3 anos. Mas a verdade é que, quando no encontro com eles, ou mesmo agora no Dia Mundial da Juventude, que a gente tive com eles, miúdos que são pouco mais novos que eu, 5, 7 anos mais novos que eu, há um lapso temporal, o mundo acelerou de tal forma as suas novas dinâmicas, hum, a forma de estar, a forma de sentir, a capacidade de ser empático. Os miúdos não têm, falta muito de empatia aos miúdos nesta altura. Acho que há um excesso de individualismo que cresce cada vez mais, muito fomentado pelas. As redes sociais têm coisas boas, mas tem muitas coisas muito mais. Um egocentrismo que os miúdos acham que são o centro do universo, desculpem a expressão, que não é por si só, só mau, não é dizer que os miúdos devem descurar, mas eles acabam de descurar o seu eu. Mas eles, ao não ao concentrando-se muito em si, descuram o seu coletivo, descuram a comunidade. E eles não vivem sem comunidade, eles vivem sem os seus professores, eles não vivem sem os seus pais, seus familiares, seus amigos. Ah, Eu e acho a- que a gente se esquece aqui de uma coisa, Alan, que é as redes sociais trouxeram um, um egocentrismo da parte de todos, porque os miúdos estão literalmente sentados 24 horas por dia na frente de monitores. Estas redes sociais têm, a meu ver, trouxeram a falta de convivência, trouxeram a falta de conversar com as pessoas, de crescer com as pessoas. Eu, quando era miúda, o ir à catequese, o ir à missa era um momento para estar com outras crianças, com outros jovens, ter uma oportunidade que não tinha, porque a gente estava todas em escolas separadas, um, e dava-nos a oportunidade da gente conhecer pessoas. E a gente, para poder ajudar pessoas, tem que conhecer pessoas, não é só estar na frente do telemóvel a mandar bitites e a mandar opiniões e a criticar, que é o que está a acontecer. Nós estamos a criar uma geração hoje em dia. É difícil para nós, enquanto pastoral, e nós tentámos isto no Dia Mundial da Juventude. Nós fomos para o Dia Mundial da Juventude, o Albano ficou responsável por esta parte, para andar atrás dos miúdos, a pô-los a seguir a página da pastoral no Instagram, e todos seguiram, nós conseguimos ter aqui 2 ou 3 jovens interessados, mas depois eles têm tanta coisa. Porque é que eles vão sair de casa para estar 1 hora na igreja, sem telemóveis, sem redes sociais, uh, a falar sobre Deus, a ouvir falar sobre Deus? Isto torna um desafio muito maior. E não sei se o Albano tem sentido isto, mas cada vez que nós temos que sentar e planear as atividades futuras e o que é que vamos fazer, a dificuldade é sempre a mesma. Como é que vamos aliciar estes miúdos a participarem?
não participar só por participar. Não sei se é isto que tu sentes, mas é isto que eu vou sentir cada vez mais. A integração é difícil. Sim, isso acaba por ser é, é um processo gradual, atenção, não digamos que é só uma coisa de agora. Ahm, Com o passar dos tempos, também tem de fazer meia-culpa, também tem de fazer um bocado de meia-culpa, um certo escurar de hábitos, um certo afastamento, o habitué. Tá? Foi sempre assim, vai sempre assim, foi sempre assim e há de ser. E isto já não existe completamente. E devido às novas, aos novos interesses, hoje, por exemplo, e somos nós todos. Nós temos um vídeo no telemóvel, se ele passar os 30 segundos, a gente vira um miúdo. Pô. Um miúdo, a gente, para trazê-lo a uma igreja, para estar no mínimo 30 minutos, no mínimo 30 minutos, torna-se difícil para ele. E nós, acabamos por não nos adaptar ao tempo. Acho que a gente explorou muito esta componente, e cada vez mais torna-se difícil uh, integrá-los e mantê-los, ou seja, acolhê-los dentro de seja qual for a estrutura. Existe sempre há sempre aqueles dois ou três fixos que a gente consegue, mas desculpem a expressão, estes não interessam, porque estes a gente sabe que a gente os tem. Agora os outros a gente agarra-os com a mão, mas está a vê-los a fugir com a outra. Porque, porque criar hábitos, criar muitos alicerces demora tempo. E as pessoas hoje em dia não têm paciência para ganhar tempo, para o tempo que as coisas demoram a fazer. E aqui digo os miúdos e digo quem não é miúdo. As pessoas não têm esta capacidade de, hum, de resiliência, que às vezes uma coisa pode dar partida, não parecer tão boa, mas que no fundo pode-nos dar frutos, pode-nos dar amigos, pode-nos dar companheirismo, pode-nos dar pá, amizade, amor. Isso são tudo coisas, processos que demoram muito tempo e não há paciência hoje em dia para estes tempos. Cabe-nos a nós, mais uma vez, cabe-nos a nós ultrapassar isto, porque isto já pode só apontar culpas aos outros e isto passar a bola para os outros é sempre muito fácil. Uhum. Cabe-nos a nós. Durante a pandemia, o slogan mais propalado foi aquele de que ninguém se salva sozinho. Aquela frase do Papa Francisco na bênção Urbi et Orbi, na Praça de São Pedro, a 23 de março de 2020. Hoje, 4 anos depois, que caminho é que nós fizemos e onde é que podemos acolher e cuidar aqueles que precisam? Porque nós falamos em acolher os jovens, mas há muitas outras pessoas que também precisam de Sim, ser claro, claro. acolhidas na igreja, E, não é? exatamente, outras pessoas precisam ser acolhidas na igreja. E E pela não, e, não, igreja. e pela igreja, e não só, não falei, a minha concepção de integração não se prende só com a questão religiosa. A igreja tem uma missão de acolher pessoas religiosas e não religiosas. Isto é a minha forma de ver as coisas, sobretudo num tempos complexos como a gente vive. A gente vive tempos muito complexos a nível mundial que não são assim tão simples. Quanto isso, quanto isso, temos duas guerras a acontecer-nos às fronteiras da Europa, duas guerras problemáticas e que nos trazem desafios de integração e de acolhimento, que a Igreja tem de ter um papel fundamental nesse acolhimento e nesse papel de integração dos refugiados, dos migrantes, e não devemos deixar ninguém para trás, como dizia o Papa Francisco nas Rodas da Juventude, todos, 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 sem todos não fazemos nada. E esta igreja que não deve só, como estavas a dizer, não é só jovens, não é só. É muito mais, mas isto mas ainda revelava, eu vou dar um passinho atrás para o conceito inicial que eu te disse, que é a questão da empatia. E a gente tem de criar empatia em nós próprios, temos de voltar a ter, porque sinto muitas vezes isso, que a gente olha para o outro e mas quando tem capacidade de pôr-nos nos pés dele. Mais fácil apontar o erro, é mais fácil apontar a dificuldade do que saltar aos pezinhos do outro e dizer, e sem a empatia não há acolhimento, porque a gente tende a desligar-nos, tende a desprezar aquilo que o outro tem, aquilo que o outro tem. E acho que isso é muito importante para haver acolhimento, para haver uma verdadeira integração, é preciso haver empatia pelo outro. E falta-nos isto um pouco
ponto de vista geral, não é só dos jovens, é, muitas vezes até na própria igreja, de vez em quando falta um pedacinho de empatia. E é preciso a gente descalçar os nossos sapatinhos e de vez em quando calçar os sapatinhos do outro ou ficar descalços. Cláudia, este é um ingrediente absolutamente essencial na sua profissão, não é? Ser empática, com os que sofrem, não é? Neste caso concreto aqui, a dor física. É, eu descobri que a enfermagem não é só tratar dos vivos, ok? E a gente centra-se muito no doente, mas se há alguém que precisa de empatia, é a família daquele doente. Cada vez mais nestes últimos anos eu tenho lidado com pessoas doentes em fim de vida, que a gente refere-se como os doentes em fase terminal, e a empatia maior que eu precisei ganhar é com o doente, que é importante o doente e o sofrimento do doente, mas o sofrimento da família. E a gente às vezes pensa, lá vai outra vez fulano falar connosco, fazer outra vez as mesmas perguntas, mas é como o Albano diz, às vezes é preciso descalçar os nossos sapatinhos e pôr-nos no lugar deles e pensar, e se fosse eu? Eu ia querer perguntar 1000 vezes a mesma coisa, ia querer ter a certeza que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu avô, a minha avó está a ser bem tratados e que está-se a fazer tudo aquilo que se pode. Eu tenho uma preocupação muito grande, mas lá está, eu fui criada nisto e talvez os meus colegas normalmente perguntam-me, já chamaste o senhor padre? Porque eu frequentemente chamo o senhor, os padres, seja qual for, é o que estiver mais perto para ir ao centro de saúde falar com os doentes, que assim desejam, porque eu acho que é importante tratar o corpo, mas tratar a alma é talvez, no fim de tudo, o que a gente pode de melhor fazer a quem precisa. Porque chega um ponto que a nossa capacidade técnica e científica acabou. Não há mais nada que se possa fazer. Mas lá está, como o Albano disse, e muito bem, isto vem da forma como eu fui criada, dos hábitos que eu adquiri ao longo de toda a minha vida e que hoje em dia, infelizmente ou felizmente, eu não sei qual é a realidade das vossas zonas, mas cada vez menos eu vejo jovens miúdos a frequentar a igreja, a aprender, a ganhar este amor para a necessidade de tratar a alma. E se a igreja sair das quatro paredes e for à procura dos jovens onde eles estão, nas praças, nas praias, com iniciativas que falem a linguagem deles, não é? E chegando para ouvir o que eles querem dizer-nos. Eu acho que o segredo é esse e ainda não conseguimos decifrar, que é como é que vamos chegar a estes jovens e qual é a linguagem correta para falar com eles. E possivelmente este será um dos grandes desafios da Igreja, que é conseguir adaptar-se ao momento que vivemos agora e às gerações que temos agora e àquilo que eles querem. Eu não digo que nós tenhamos que fazer a vontade deles, mas temos que saber falar com eles, falar de forma que nos façamos ouvir. Eu ainda não descobri esse segredo. Se alguém souber a receita para, nós agradecemos profundamente. Nós, igreja, quando eu falo nós, também faço parte dela, que é mesmo assim. E nós ouvimos os jovens, Albano. Há bocadinho fiquei assim, fiquei com o pulga atrás da orelha quando disse que nós, em igreja, fazemos muitas coisas para os jovens, fazemos algumas coisas com os jovens. Se calhar a aproximação não está a funcionar porque se calhar aquilo que nós lhes impingimos é mais do que aquilo que eles querem de nós. Talvez, talvez. Eu acho que o truque é pegar essa palavra, o impingir, pegar essa palavra e dar a sensação que não é não é desculpa, um impingimento. Não sei se a palavra Sim. existe. Mas outro dia estava a fazer uma formação em world building, ou seja, na construção de mundos. Que no fundo é a gente cria um mundo imaginário, ou no meu caso, coloco os miúdos no mundo histórico e dou-lhes os passinhos
dou-lhes a sensação que eles têm sequer hipóteses de escolher quais são as suas opções para construir uma narrativa histórica de forma científica e correta. Tipo Eu a- máquina E, do tempo, em que eles são exata, transportados. eles são transportados para trás e têm de construir uma narrativa. Como é óbvio, eu não posso deixá-los, eles vão ter a ideia que estão a construir o texto livremente. E a ideia é essa, que se divirtam a construir um texto, a narrativa histórica livremente. Contudo, há sempre o truque é este. Eu não estou a impingi-los, é um aldrabice, eu estou a impingi-los a história, estou a impingi-los a narrativa histórica, só que eles pensam que têm uma liberdade de escolha e estão a construir o seu próprio mundo, a sua própria história. Eu acho que o truque é esse, a gente pegar, não a forçá-los a nada, uh, mas dar-lhes ferramentas de construção do mundo, do próprio mundo deles, com as suas próprias dificuldades, com as suas próprias necessidades, que eles têm dificuldades em compreender, porque achamos que de vez em quando que não são dificuldades. E são, eles têm uma história diferente da nossa, têm um mundo diferente do nosso pela frente, têm problemas necessariamente diferentes dos nossos. Então dá-lhes ferramentas, não os impingindo de nada, não os impingindo de nada, uh, no ponto de vista teórico, mas na prática aproximando-nos de nós, dando-lhes as ferramentas para que no fim da caminhada, no fim da narrativa seja de fé, seja de outra coisa qualquer deles, eles saibam chegar ao ponto certo. Dar-lhes a sensação de que são eles que têm o poder nas suas mãos, que têm a capacidade de escolha, ah, sempre com estas ferramentas, no fundo, são uma orientação para eles chegarem a algo que nós necessariamente queremos que seja melhor. Quando a gente fala em impingir, quando a gente fala em introduzi-los na igreja, ou na fé, ou nos comportamentos cristãos, ou na moral cristã, falamos necessariamente em introduzi-los em coisas boas, não amarrá-los a nada que seja contra a natura ou que seja contrário aos valores dos miúdos de hoje em dia, dos miúdos e dos não miúdos, há, eu vejo de vez em quando casos na Mibroca e noutros sítios, pessoas que quando eram jovens não punham, por exemplo, não vinham à missa ou não participavam, e hoje em dia são das pessoas mais capazes, mais interessadas, mais empenhadas. O que é que aconteceu? Ao longo da caminhada de vida, se calhar aqueles pedacinhos que a gente semeou, que alguém semeou lá neles, eles foram recuperá-los e conseguiram chegar ao ponto e à meta, eh, na altura deles. Também é importante, lá está, é quando falo do tempo, o tempo faz milagres e é sempre E, importante ter e é respeito pelos engraçado que ritmos. estamos aqui a falar dos jovens e dos jovens e dos jovens, e se calhar nós devíamos focar não nos jovens propriamente, mas se calhar nos pais. Porque eles foi a primeira geração a afastar-se da igreja. E com o afastamento deles, naturalmente, vem o afastamento dos filhos. Porque se eu sou. Pronto, eu tenho 33 anos, não tenho filhos, não é? Mas se eu, eventualmente, aos 33 anos, tivesse filhos, mas não fosse ligado à igreja, qual era o propósito de levar os meus filhos aí? Se calhar o nosso trabalho tem que ser um bocadinho numa camada um bocadinho. Uma faixa etária um bocadinho maiorzinha para podermos conquistar de facto os outros, porque isto é como tudo. A gente vai à escola e aprende a ler. Se não formos à igreja e ninguém nos ensinar que existe um Deus, que existe uma religião, não vamos aprender. Portanto, se não temos quem nos ensine, quem nos dê o exemplo, como é que vamos chegar aos mais novos? É engraçado, mas isto é uma preocupação que nós temos enquanto pastoral juvenil. Nós estamos sempre preocupados com os jovens, a verdade é esta, e os miúdos, e os miúdos, e os miúdos, mas se calhar o trabalho de igreja tem que ser um bocadinho mais além e ir buscar, lá está, aqueles que se afastaram por algum motivo da igreja. Porque eu ainda sou de uma geração em que nós íamos todos ao catequese, fazíamos todos o crisma e depois de se crismarmos ainda encontrávamos pessoas na igreja. Hoje em dia não. Eu vou à missa todos os domingos, quando posso, no meu trabalho. Eu praticamente não vejo ninguém da minha idade na igreja, a frequentar a igreja. Como é que O vamos? caminho, o caminho nessas etapas tão regulares também é diferente hoje, não é? Parece que o tempo mudou, não é, senhor historiador? O tempo hoje é diferente, não é só o tempo
do consumo, o tempo daquilo que nós, Anda enfim, muito rápido. anda muito Anda, rápido, não é? anda tudo muito rápido. De vez em quando falo com os meus alunos, que a gente parte do manual do 12º ano, o último, é sobre o século XX. Sobre o século XX. E há uma noção em história que não se pode fazer história antes de 100 anos, passados 100 anos. Ou seja, o que aconteceu necessariamente em 1124 para trás é que seria história. O que vem para a frente é muito afetado para a nossa realidade e nossa realidade do mundo porque não passou assim tanto tempo. São 100 anos. 100 anos do ponto de vista, num ponto de vista histórico, mas esse é o ponto que eu queria chegar. Do ponto de vista histórico, isso é nada. É nada. É nada. 100 ou mesmo 200 anos é nada. O porém é que nestes tempos a velocidade que a sociedade da informação, do conhecimento, do consumo tem avançado, deixa despreparado qualquer instituição. Qualquer instituição. Sobretudo aquelas que têm mais durabilidade no tempo. Aquelas que 2000 duram há anos, mais 2000 anos. de 2000 anos. Que é um caso, mas tanto outras com 100, com 200, 300 anos, têm dificuldades em adaptar-se, têm dificuldades de agregar e subsistir nestes novos tempos. Poderia falar, por exemplo, das instituições de misericórdia um pouco espalhadas por esse país que tem 500 anos, 600 não tem, algumas não, é impossível, mas, mas instituições que se prolongam no tempo, num tempo em que um ano é muita coisa. Eu gosto da expressão, isso é tão 2015, isso é tão 2010, e isso foi ao nada de tempo. Mas qual era o ponto que eu queria recuperar? É que, do ponto de vista histórico, 100, 50 anos é uma migalhazinha. No tempos que vivemos, no tempo da sociedade da informação e do conhecimento, que é uma sociedade completamente diferente, isto acelera-se de tal forma, o que hoje é importante, amanhã não é. Não é? Porque apareceu uma coisa nova, a notícia de hoje, pá, todos chocados, um escândalo de hoje, um escândalo de hoje é substituído por escândalo da amanhã, porque é preciso uma retórica de vender. E olha, a igreja não pode estar, temos de ter atenção a isso, a igreja não pode estar nesta lógica de vender um produto, porque a igreja não é uma instituição comercial e não tem de ter essa obrigação. Deve-se adaptar ao tempo, mas tem de ter cuidado, porque se alargamos se nos já deixamos levar na sociedade dos mass media da mediatização da sociedade, acabamos também por perder muito do que é nosso. É um desafio, é um problema, é um desafio adaptar-nos ao novo tempo, a este tempo tanto rápido, mas também preciso ter muito cuidado com o que é que se faz, quais são os passos que se dão. E é muito interessante porque, e estamos a beirar mesmo do final, há muitos relatos nos Evangelhos, sobretudo no de Marcos, das sucessivas chegadas à casa de Jesus e dos discípulos e da tormenta que era para ele e para os próximos descansarem, porque tantos eram os males para os quais as pessoas se acercavam e pediam a cura. O que é que fazia Jesus? Mandava-os embora, fechava-lhes as portas. Pela leitura depreende-se que não, que os introduz em casa e todos, discípulos e multidão, se sentam à volta dele. É assim que Marcos 3 nos relata o acolhimento que Jesus fazia. Isto é acolher e cuidar do outro. De que forma podemos ter tempo para estas três palavrinhas mágicas? Acolher, cuidar e integrar. Eu fiz isto sempre. É possível. Ao longo da minha curta existência de 25 anos, de parte de século, o tempo, aprendi que tem sempre tempo para tudo. Às vezes, quando não gosta, arranja sempre quando a gente quer fazer uma coisa, a gente arranja desculpa para não fazer. Basicamente é isso. A verdade é essa. Mas tempo há sempre. Ah, tem de haver tempo para acolher e por cuidar. Porque um dia somos nós, um dia são os outros, um dia somos nós. Todos nós precisamos de um dia de acolhimento, de um abraço, de um carinho, de pão. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer amanhã. Outro dia tem comida na mesa, amanhã pode não ter. Ou, ou, basta olhar para este mundo fora, desencadeia-se uma guerra e se calhar pessoas que tiveram sempre uma vida confortável não têm o que comer. E a gente tem de ter esta capacidade para acolher e para cuidar. Há de haver sempre tempo, tem de haver. E como disse, Jesus manteve sempre as portas abertas, as portas têm de estar sempre abertas.
a partir do momento que a gente começa a fechar as nossas portas, a gente começa também um bocado a desumanizar. O que é que somos nós sem o outro? O que é que estamos aqui a fazer se não cuidamos do outro, se não acolhemos o outro? Porque também um dia, eventualmente, precisaremos de um cuidado. E um cuidado pode ser um cuidado tão simples como um abraço, um, um obrigado, um bom dia, uma boa tarde. Isso também pode ser cuidado. E quando a gente perde isto, o que é que a gente perde? A gente perde um pouco da nossa humanidade. E a humanidade, seja em qualquer religião, seja na nossa, seja em qualquer fase da nossa vida, é uma coisa que a gente não pode perder. E manter sempre as portas abertas, ter sempre o cuidado para o acolhimento é uma coisa essencial. Aliás, eu acho que o melhor que nós podemos dar neste momento para cuidar, para acolher, é o nosso tempo. E a verdade é que às vezes é preciso só ouvir. E muitas vezes basta só isso. Basta sentar e ouvir, mas estar ali e ouvir aquela pessoa. Muito mais do que se calhar dar uma palavra de conforto. Há momentos para tudo. E eu acho que não há melhor acolhimento que uma pessoa ser ouvida e fazer-se ouvir. É como o Albano diz, nós quando queremos arranjamos tempo. Nem que seja, este ano eu tive a experiência de fazer um cursilho de cristandade, uma coisa que aqui na ilha já não havia há muitos anos, e fui fazer este cursilho e eu era mais nova do cursilho, tinha uns nervos enormes que eu achei, não vou aprender, não tenho nada aqui para ensinar esta gente. E foi uma experiência renovadora. E eu aprendi a ouvir o silêncio, ok? A ouvir no silêncio. E às vezes basta isso, basta simplesmente parar e ouvir. Basta um minuto. Eu acho que toda a gente tem um minuto no seu dia que pode parar, escutar e tentar encontrar alguma coisa que se possa fazer. Não precisa de muita coisa na nossa vida. Agradeço aos dois terem inaugurado este podcast que nos traz uma visão jovem sobre o mundo, agora e aqui. O Entra na Onda regressa para a semana numa outra ilha. Até lá, não deixe que o tempo lhe passe ao lado e deixe-se seduzir por Jesus, que é como quem diz, por um irmão, mesmo ao seu lado. Dê-lhe tempo. Até lá.